Há uma cena silenciosa que se repete na vida de quase todos nós. O momento em que batemos em uma porta. De repente, ela se fecha. Às vezes, nem chegamos a girar a maçaneta. Simplesmente percebemos que não há passagem. Outras vezes, a porta parece se abrir. Damos alguns passos, mas logo sentimos o barulho seco do trinco que se fecha atrás de nós, impedindo qualquer retorno. Em outras ocasiões, lutamos, insistimos, forçamos, e mesmo assim ela permanece imóvel, resistente, inquebrável. É nesse instante que muitos se perguntam: por que Deus fez isso comigo? A frase "quando Deus fecha uma porta" tornou-se quase um provérbio popular, repetida em sermões, músicas e reflexões diárias. Porém, poucas vezes paramos para analisar com profundidade o que essa metáfora carrega em termos de psicologia, espiritualidade e filosofia. O que realmente significa esse fechar de portas? E mais do que isso, o que Deus está pedindo de nós quando decide interromper um caminho? O primeiro ponto a compreender é que o fechamento de uma porta não é, necessariamente, um sinal de rejeição. Ao contrário, pode ser um sinal de cuidado. Muitas vezes, acreditamos saber o que é melhor para a nossa vida. Elaboramos planos, visualizamos futuros possíveis. Traçamos metas como se estivéssemos no controle absoluto do tabuleiro da existência. No entanto, nosso olhar é limitado. Não conseguimos enxergar o todo. Não vemos as armadilhas que podem estar adiante, nem as consequências ocultas de escolhas aparentemente inofensivas. Deus, em sua perspectiva eterna, contempla aquilo que nós jamais conseguiríamos alcançar. Ele fecha portas não porque deseja nossa dor, mas porque deseja nossa preservação. É preciso entender que todo fechamento de porta traz consigo um convite à confiança. É o momento em que a alma humana é desafiada a escolher entre duas possibilidades, ou afundar no ressentimento, acreditando que foi abandonada, ou mergulhar na fé, acreditando que há um propósito invisível guiando os acontecimentos. É nessa encruzilhada que muitos desistem, que outros se revoltam, mas também é nesse ponto que alguns poucos encontram a verdadeira maturidade espiritual. Quando uma porta se fecha, não se trata apenas de perder algo. Trata-se de aprender a viver sem a ilusão de que tudo deve acontecer conforme nossos desejos. Trata-se de cultivar a coragem de se manter firme mesmo quando os caminhos parecem bloqueados. Carl Jung, o grande psiquiatra suíço, dizia que os símbolos que aparecem na vida humana nunca são arbitrários. Eles carregam mensagens profundas do inconsciente e do espírito. A porta, nesse contexto, é um símbolo milenar de passagem, de limiar, de transição. Toda porta fechada representa o término de um ciclo e a necessidade de atravessar por outro caminho. Não é apenas um obstáculo, mas um rito de passagem. Jung observava que o inconsciente nos envia sinais quando precisamos mudar de rota, mas resistimos. Assim também acontece na esfera espiritual. Deus, muitas vezes, utiliza o fechamento de portas como uma linguagem simbólica para nos obrigar a olhar em outra direção. Não é que ele queira nos punir. Ele simplesmente sabe que, sem a dor da frustração, continuaríamos presos a ilusões, relacionamentos doentios, oportunidades que mais tarde se tornariam prisões. Na tradição bíblica, o fechamento de portas aparece em diferentes narrativas. Quando Noé entra na arca, por exemplo, o texto diz que o Senhor fechou a porta atrás dele. Aquele ato não era apenas proteção contra o dilúvio. Era também o encerramento de um ciclo para a humanidade. O fechar da porta significava que nada mais poderia ser feito para mudar aquele destino. Já no Novo Testamento, encontramos Jesus dizendo: "Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar." O contraste entre portas que se fecham e portas que se abrem revela um princípio espiritual fundamental. Deus controla os acessos, os limites e as oportunidades. Não se trata apenas do que desejamos, mas do que ele determina no tempo certo. Mas aqui está o ponto crucial. Quando Deus fecha uma porta, ele não está apenas fechando algo do lado de fora. Ele está trabalhando algo dentro de nós. Ele está pedindo obediência em meio ao silêncio. Está pedindo confiança em meio à incerteza. Está pedindo que abandonemos o controle, que entreguemos as rédeas da vida nas mãos dele, mesmo quando não entendemos os motivos.
Muitas vezes, Deus fecha portas não porque quer nos dar algo imediatamente melhor, mas porque quer nos moldar, quer nos ensinar paciência, resiliência, fé inabalável. Ele não é um abridor de caminhos mágicos que satisfaz todos os nossos caprichos. Ele é um pai que educa, que prepara, que lapida. Do ponto de vista psicológico, essa experiência é devastadora para o ego. O ego humano odeia a sensação de não ter controle. Ele gosta de acreditar que é capaz de planejar, decidir e executar sua própria história sem interferências. Quando uma porta se fecha, o ego é ferido, porque descobre que sua autonomia é ilusória. Isso gera frustração, ansiedade, medo. Mas é exatamente nesse terreno instável que a fé é chamada a florescer. Se tudo estivesse sob nosso controle, não precisaríamos confiar em nada além de nós mesmos. Mas a vida, com suas portas que se fecham, nos ensina que somos finitos, limitados, vulneráveis. E é nesse vazio que o espiritual se manifesta. Há também um aspecto cultural e histórico a ser considerado. Em todas as civilizações antigas, o simbolismo da porta esteve presente em rituais de passagem. Os romanos, por exemplo, tinham Jano, o deus das portas e dos começos. Ele era representado com duas faces, uma olhando para o passado, outra para o futuro. Passar por uma porta era sempre atravessar de uma realidade para outra. Quando a porta se fechava, significava que o ciclo anterior havia terminado. Esse simbolismo, presente em tantas tradições, nos mostra que o fechamento não é destruição, mas transição. O problema é que, na modernidade, perdemos a capacidade de enxergar os rituais ocultos da vida. Acreditamos que tudo deve estar sob nosso controle imediato, e quando algo não acontece conforme planejado, interpretamos como fracasso. Mas, do ponto de vista espiritual, a porta fechada é o contrário do fracasso. É a oportunidade de renascimento. O ser humano, entretanto, é impaciente. Quer resultados rápidos, soluções imediatas. E quando Deus fecha uma porta, a tentação é tentar arrombá-la. Quantas vezes insistimos em relacionamentos que já deveriam ter terminado, em empregos que já não nos acrescentam nada, em projetos que só consomem nossas forças sem dar frutos. Forçar portas que Deus fechou é um dos maiores erros que podemos cometer. Isso porque, ao insistir em permanecer onde não deveríamos, desperdiçamos energia, tempo e até saúde emocional. Muitas tragédias pessoais poderiam ser evitadas se aceitássemos com humildade os sinais do fechamento. Mas o orgulho humano prefere acreditar que tudo é possível pela força da própria vontade. Esquecemos que nem tudo é para ser nosso. Esquecemos que há momentos em que Deus diz não, e esse não é, na verdade, o maior ato de amor que ele poderia nos oferecer. Dentro da psicologia analítica, há uma expressão muito significativa, o processo de individuação. Jung descrevia a individuação como o caminho de tornar-se quem realmente se é, de integrar luz e sombra, de amadurecer espiritualmente. Pois bem, cada porta fechada é um convite à individuação. É como se Deus dissesse: esse caminho não é para você, porque ainda não está pronto, ou porque jamais fará parte da sua verdadeira essência. Eu o fecho para que você encontre aquilo que realmente corresponde ao seu destino. Perceba que não se trata de destino no sentido fatalista, mas de propósito. Uma porta fechada nos empurra para buscar aquilo que faz sentido em profundidade, e não apenas na superfície. Mas, afinal, o que Deus realmente quer de você quando fecha uma porta? Ele quer que você confie mais em Ele do que nas circunstâncias. Ele quer que você cresça em paciência e não viva de imediatismos. Ele quer que você aprenda a se desapegar, a soltar aquilo que não lhe pertence mais, a renunciar ao que parece certo, mas que, no fundo, o aprisiona. Ele quer que você entenda que não é o centro do universo, que sua vida não se resume ao que você planejou aos 20 ou 30 anos. Ele quer que você perceba que só encontra sentido verdadeiro quando coloca sua existência sob o olhar eterno. Deus fecha portas porque quer formar caráter. Ele fecha portas porque quer ensinar humildade. Ele fecha portas porque deseja que você aprenda a se levantar mesmo quando todas as saídas parecem bloqueadas. Ele fecha portas porque sabe que, muitas vezes, só no silêncio da espera é que conseguimos ouvir sua voz com clareza.
O que ele realmente quer é que você se torne alguém capaz de caminhar na escuridão sem perder a esperança. Quer que você desenvolva coragem, disciplina, fé. Quer que você descubra que a vida não é sobre quantas portas você consegue abrir, mas sobre aprender a caminhar pelos corredores que ele escolhe para você. Essa reflexão se aprofunda ainda mais quando pensamos no tempo. O fechamento de uma porta não significa que outra já estará imediatamente aberta. Há períodos de espera, e esses períodos são dolorosos. É no tempo da espera que surgem as dúvidas, os medos, as tentações de desistir. Mas é também na espera que a alma se fortalece. É ali que nascem a resiliência, a serenidade, a maturidade espiritual. Quando Deus fecha uma porta e não abre outra de imediato, Ele está pedindo que você não viva apenas de resultados, mas que aprenda a habitar o processo. Ele quer que você aprenda que a vida não é feita apenas de conquistas visíveis, mas de transformações invisíveis que ocorrem no silêncio. Portanto, quando você se deparar com uma porta fechada, não insista em forçá-la. Não a interprete como fracasso. Não a veja como abandono. Entenda que ela é um convite a confiar, a crescer, a se desapegar, a amadurecer. Entenda que Deus está pedindo algo muito maior de você do que simplesmente aceitar a perda. Ele está pedindo que você confie nele quando tudo parece incerto. Que você se mantenha firme mesmo quando não há garantias. Que você escolha a fé em vez do desespero. E lembre-se, se Deus fechou uma porta, é porque já preparou outra. Talvez você ainda não a veja. Talvez ela ainda não esteja no horizonte. Mas acredite, no tempo certo, quando você estiver pronto, ela se abrirá diante de você. E então você entenderá que toda dor, toda espera, toda frustração não foram em vão. Foram apenas o caminho para conduzi-lo ao lugar onde sempre deveria estar.